E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece super técnico, mas que na verdade está no centro de tudo: a conexão entre engenharia, ciência e a sociedade. Vamos ver como cada cálculo, cada projeto, no fundo, ajuda a construir o futuro de um país. Então, vamos começar com o básico do básico, né? Antes de entrar em fórmula, em diagrama, a gente precisa se perguntar o que é engenharia final. E mais importante ainda, para que ela serve na prática, para a sociedade como um todo? É uma pergunta que a gente às vezes esquece de fazer no meio da correria. E olha só, essa citação do material que a gente está analisando diz tudo. É justamente por passar batido por essa pergunta que muito estudante não saca qual vai ser o papel dele no mundo. Não é só filosofia, sabe? É entender o peso da profissão de verdade. Beleza, então vamos a uma definição para a gente partir do mesmo ponto. Engenharia é basicamente adaptar ou criar tecnologias para melhorar como a gente faz alguma coisa. E ó, um ponto super importante. Quando a gente fala tecnologia aqui, não é só sobre celular e computador não, tá? Pensa, por exemplo, na máquina a vapor. Aquilo foi uma tecnologia que virou o mundo de cabeça para baixo, transformando calor em trabalho. É disso que a gente está falando. Com essa base bem definida, a gente entra na nossa primeira parte. Vamos ver a engenharia como um verdadeiro motor para a sociedade. A sacada aqui é a seguinte: engenharia não é só sobre levantar prédio ou construir ponte. É sobre ser uma peça fundamental num sistema muito maior, sabe? Uma engrenagem que faz a roda do progresso girar. E é para entender esse sistema que a gente vai agora. E para a gente conseguir visualizar esse sistema, o material que estamos usando traz uma ideia muito, mas muito poderosa. Pensa no mecanismo que, se tudo estiver funcionando direitinho, ele mesmo se alimenta e gera mais e mais progresso. O nome disso, ciclo virtuoso. Dá uma olhada nesse esquema, é exatamente isso. Ele mostra um ciclo em que uma coisa leva a outra, que leva a outra, e assim por diante. É um loop que se reforça, sabe? Quando está girando direitinho, o resultado é desenvolvimento e bem-estar para todo mundo. Então, vamos desmontar esse ciclo para entender as peças. Funciona mais ou menos assim. Tudo começa com o consumo das pessoas, que cria demanda por produtos e serviços. Beleza. Essa demanda faz com que a produção precise acelerar. Para produzir mais e melhor, entra em cena a engenharia, otimizando tudo. Só que a engenharia não tira coelho da cartola. Ela precisa da ciência, de novas descobertas. E para ter ciência de ponta, o que é preciso? Educação de qualidade. E aí o ciclo se fecha. Com gente bem educada e uma produção forte, a gente tem o bem-estar social, que por sua vez aumenta o consumo e, pronto, a roda gira de novo, só que mais forte. Mas atenção, porque o negócio é delicado. Esse ciclo é poderoso, mas também é super frágil. Pensa numa corrente. Se um único elo quebrar, sei lá, a educação vai mal, ou a ciência não tem investimento, a coisa toda desanda. Em vez de avançar, o sistema começa a ir para trás, vira um ciclo vicioso. Tá, mas e na vida real? Como isso funciona? Agora a gente vai fazer uma espécie de teste de estresse com esse ciclo. Vamos pegar 3 questões econômicas bem práticas para ver se o modelo aguenta o tranco. Primeira pergunta, e ela pode parecer meio estranha a princípio. Por que alguém da engenharia deveria se preocupar com taxa de juros tipo a Selic? O que uma decisão lá do Banco Central tem a ver com uma obra ou com o projeto de um novo produto? Bom, a resposta é: tem tudo a ver. Vamos ver isso na prática. É bem simples, na verdade. Juro alto significa dinheiro mais caro. Se coloca no lugar de quem tem uma indústria. Pegar um empréstimo para comprar uma máquina nova ou para expandir a produção fica muito arriscado, muito caro. O que acontece? O investimento para. Isso bate direto nos elos de produção e engenharia do nosso ciclo. E não para por aí. O consumo também cai. E o governo, pagando mais juros da dívida, tem menos grana para investir em ciência e educação. Ou seja, vários pontos do ciclo ficam enfraquecidos de uma vez. Já com juros baixos, a lógica se inverte e o ciclo ganha fôlego. Beleza, segundo teste. Tem aquela ideia que a gente sempre ouve, né? Que para produzir mais é só trabalhar mais horas. Será mesmo? O material que a gente está analisando nos provoca a pensar nisso com um olhar de engenharia, usando até o exemplo da jornada 6x1. É que na engenharia de produção existe um conceito-chave, a lei dos rendimentos decrescentes. Como o gráfico mostra, chega uma hora que trabalhar mais não adianta. Pelo contrário, o cansaço aumenta, os erros aparecem e a produção útil, aquilo que realmente tem valor, começa a cair. Fora que isso arrebenta com outros elos do ciclo, como o bem-estar e educação, já que sobra menos tempo para viver, para descansar, para estudar. E vamos para o nosso terceiro e último teste, que fala sobre distribuição.
Porque, né, não adianta nada a economia crescer se essa riqueza fica na mão de poucos. O crescimento sozinho não é sinônimo de bem-estar. Por isso, o material propõe essa fórmula aí que é bem interessante. Ela pega o PIB per capita, mas ajusta esse número pela qualidade de vida, que é o IDH, e pela desigualdade, o índice Gini. É uma medida muito mais completa do que só olhar o PIB. E aí a gente vê como, de acordo com essa análise, algumas políticas sociais impactam diretamente o nosso ciclo. Por exemplo, programas de transferência de renda fortalecem o elo do consumo. Um salário mínimo mais forte ajuda no bem-estar social. E serviços universais de saúde e educação melhoram o IBH. A ideia aqui é que isso tudo fortalece o mercado interno, o que puxa mais produção e, claro, mais engenharia. Mas aí fica a pergunta: como uma pessoa, um profissional, consegue mexer nessas engrenagens gigantes? A resposta está na formação. E é aí que a gente volta para a sala de aula. Vamos conectar toda essa discussão mais ampla com as matérias que se estuda num curso de engenharia. Pensa só, cada uma dessas disciplinas é, na verdade, uma ferramenta para mexer no ciclo. Ciência dos materiais é para usar os recursos do jeito mais inteligente possível, sem desperdício. Resistência dos materiais é para projetar coisas seguras, mas sem gastar material à toa. Fenômenos de transportes. Isso é a base para fazer a indústria gastar menos energia para otimizar os processos. Ou seja, a grande virada de chave é entender que dominar essas matérias não é o objetivo final. Não é só para passar na prova, é para construir a base e o conhecimento necessário para poder atuar de forma competente dentro de todo aquele ciclo produtivo que a gente viu. E com isso, a gente chega na nossa última parte, que amarra tudo isso e fala sobre o propósito por trás da profissão. Acho que essa é a ideia mais forte de toda essa análise. Quando o trabalho técnico é levado a sério de verdade, ele sempre, sempre vai esbarrar no social e no econômico. Não tem como separar as coisas. Cada decisão de projeto é, no fim das contas, uma decisão que afeta a vida das pessoas e a economia. E a gente fecha com essa frase que é para a gente levar para pensar. Todo o conhecimento técnico, os cálculos, os projetos, tudo isso é ferramenta. A grande questão que fica e que essa análise nos deixa é: essas ferramentas vão ser usadas para quê? Com qual objetivo? É a resposta para essa pergunta que vai definir lá no final o impacto que cada profissional vai ter no mundo. Valeu, pessoal, por acompanhar até aqui.